Vamos lá, gravando. Então, continuando as aulas aqui de pregação expositiva agora, né? Olha que tema maravilhoso aí, pregação expositiva. Vamos já à primeira pergunta. Vladimir aí, que está na primeira da minha tela aí. O que é o tema da pregação? Então, Aqui, só um pouquinho. Eu sim, falei o módulo é pregação expositiva, mas isso aí não é exclusivo da pregação expositiva ainda, né? Aula 5, então é o tema da pregação, qualquer pregação, né? Qualquer sim. pregação que É, você já direcionando para expositivo, né? Claro, mas sim. seria o tema. Eu entendi que o tema da pregação, né, ele é a ideia central, o assunto principal e mais importante que vai ser apresentado, né, durante a pregação. Então, o tema, ele tem que identificar esse assunto, essa ideia central, que vai ser transmitida durante a pregação. Legal, isso mesmo. Ele até deu aquela ilustração lá do quadro, né? Como é que foi lá? Você lembra? Ele mostrou, né, o quadro, né, a pintura de um pintor famoso, né, da Santa Ceia, né, é feita antes ali do período da crucificação, e ele, né, colocou, então, ele usou esse método, né, da exposição, né, do texto bíblico, utilizando a tela dessa pintura, né, e ali ele fez colocou o tema, colocou, né, os pontos, né, ele Isso. fez toda aquela distribuição que o pregador tem que fazer durante a exposição do texto bíblico, ele fez utilizando a pintura, né, da Santa Ceia. Isso, muito bem. Né? O quadro inteiro seria o tema, né? Depois você pega determinadas partes, né, para você trabalhar. A Késia, aqui na minha sequência, tá Vladimir, Késia, Alice. Então, Késia, o que é uma perícope? Olha que nome, né? Nossa, gente. Perícope, em português. O que é uma perícope? Essa palavra eu não sei o que é, nunca vi na língua portuguesa. E de fato é uma palavra, né? É um grego aí, vem do grego, mas, Késia, o que é uma perícope? Então, como o senhor falou, ela vem do grego, significação de cortar em volta. E, assim, no contexto bíblico, ela significa que é o trecho escolhido da Bíblia para a leitura durante o ponto. Tá bem baixinho o áudio, Késia. Chega mais perto do microfone. Tá. Tá me ouvindo? Melhorou. Como o senhor falou, essa palavra vem do grego de significação de cortar em volta. No que diz respeito à pregação, é o trecho escolhido da Bíblia para a leitura durante o culto, ou o tema do sermão. Isso, muito bem. Ao contrário, né, de a gente ficar, né, vasculhando e pegando a Bíblia inteira de capa a capa, pega um texto aqui, pega um texto ali, pega um texto acolá e vai de Gênesis a Apocalipse, ao contrário disso, o sermão expositivo, nós estamos rumando para ele, né, para defini-lo melhor, o sermão expositivo, ele pega, é claro que diante de um tema, né, ele vai pegar uma perícope, um pedaço de texto, um recorte, e de um texto que tenha começo, meio e fim, né, faça sentido, né, para você expor o texto. Se você, como a gente comentou até no texto atômico, né, do Charles Spurgeon, é muito difícil você pregar só num versículo, numa palavra, em algumas palavras, poucas palavras. É muito difícil porque tem pouquíssimo conteúdo com aquilo, né? Agora, a ideia é você pegar um trecho bíblico, esse trecho que você escolhe, nota que tem que ter começo, meio, tem que ter um sentido, né? Você não vai pegar um trecho capenga, né? Você pega um trecho que tem começo, meio, fim, transmite uma ideia e você vai pregar em cima daquilo, você vai transmitir essa ideia. Isso é uma perícope, muito bem. Então vocês não, ó, eu garanto, vocês nunca vão esquecer mais o que é perícope, porque é uma palavra muito estranha e que quando você aprende, ela é uma palavra fácil de decorar. Eu lembro que desde a primeira vez que eu ouvi perícope no seminário, eu nunca mais esqueci o que é esse treco chamado perícope, tá bom?
E por que que o pessoal fala perícope e não uma passagem bíblica? Porque perícope é mais técnico, já dá essa ideia de você recortar um texto que tenha começo, meio, fim, tenha sentido e transmita uma ideia fechada nele, tá bom? E por isso a gente tem que ter cuidado com as divisões da nossa Bíblia, né, em capítulos e versículos. E essa pergunta vai para a irmã Alice, então. Então, pensando numa perícope, no contexto, o contexto é esse, né? Pensando nessa ideia, qual o cuidado que devemos ter com as divisões da Bíblia em capítulos e versículos? A terceira pergunta aí, portanto, irmã Alice. Deixa eu falar. Primeiro, ele diz que tem que ter uma leitura cuidadosa, né? Sim. E tem uma leitura cuidadosa. E também pode haver falta de compreensão de um pensamento, né? Deixando a mensagem do texto incompleta, por exemplo. Isso. É esse o cuidado. Por quê? Porque, um detalhe a mais, as divisões da nossa Bíblia, elas que foram feitas lá no século XVI, né? Se eu não me engano, as primeiras divisões foi por um bispo chamado Langton. Primeiro ele dividiu capítulos e depois, mais à frente ainda, outra pessoa dividiu em versículos. Então, seguiu a mente dele. Ele que, na mente dele, encontrou essas divisões temáticas e ele fez conforme o seu entendimento. O outro que dividiu em versículos conforme o seu entendimento. Qual é o grande problema quando a gente pega hoje? Ou não é tão grande, mas uma situação que a gente tem que tomar cuidado. Qual é o problema? Alguém pode comentar mais alguma coisa? Qual é o problema que você falou? A pergunta? Isso. Então, ele dividiu em capítulos, o Langton, né? Outro, mais na frente, dividiu em versículos. E qual é o grande o cuidado que a gente tem que ter? Então, a irmã falou justamente tem que tomar cuidado porque às vezes o sentido não fica completo. Né? Então, é isso mesmo. Né? Porque a divisão bíblica às vezes termina um capítulo onde não termina. Tá entendendo? Ela acaba um versículo onde o assunto não acaba. Então, às vezes, você quer pegar... vou pegar os 3 primeiros versículos aqui. Não é isso? Ou esse capítulo. Mas quem disse que a perícope termina no capítulo? Então, o professor deu até alguns exemplos que, às vezes, a gente começa querendo começar no capítulo, só que o assunto não começou no começo do capítulo. Às vezes, ele começou no último versículo do capítulo anterior. Então, em termos de perícope, não é só você recortar versículos, é você recortar ideias. Não é só você fechar em capítulos. Então, essas divisões, às vezes, elas parecem artificiais em alguns sentidos. Porque, às vezes, ele fecha um capítulo onde não era para fechar, entendeu? Termina um versículo onde supostamente não era para terminar, o assunto continua. Então, esse é o detalhe. Então, quando a gente for pegar uma perícope, a gente tem que ter noção de que a gente vai pegar o assunto. E, às vezes, a divisão na Bíblia fica até meio estranha. Você vai pegar capítulo 4, versículo 59, o último versículo, até o 5:17. Ué, por que não pegou só o 5? Você pegou o 4:59. É por causa do assunto. Às vezes, a divisão não fica muito legal. Você vai notar. Eu acho que ele citou até 1 Coríntios, se eu não me engano, ele deu um exemplo. 1 Coríntios, capítulo... Né, 1 Coríntios, capítulo 13. Também. Isso, ele citou vários exemplos, mas o que eu lembro aqui agora mais fácil, 1 Coríntios capítulo 13. Então, se você vai pregar 1 Coríntios capítulo 13, né, o hino ao amor cristão, né, hoje é o dia chamado de namorados, olha aí, um dia propício para falar para o seu amado, sua amada, o 1 Coríntios capítulo 13, tá bom? Então, às vezes a pessoa pega, vou pregar o 1 Coríntios capítulo 13, vou pregar sobre o amor. Mas o começo, se você vai pregar sobre isso, o começo ideal não seria o 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Seria o capítulo 12, versículo 31.
Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor a todos, o sobremodo excelente. Esse é o início, a introdução adequada, ou que faz sentido a você introduzir por que ele falou do amor aqui, por exemplo. Tá entendendo? Então, faz mais sentido nesse contexto você introduzir. Porque se você só pega o capítulo 13, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na Terra. Também é bonito, é um poema bonito, mas faltou só um detalhezinho do porquê que ele está falando sobre amor aqui. Você falou um poema todinho sobre amor, pregou começo, meio, fim, as divisões do amor, tal. Mas por que ele está falando sobre o amor aqui? A explicação um pouquinho antes. Entendeu? Então, tem outros textos que seguem, tem outros que são mais evidentes. Esse aqui, né, de repente tem uma questão de gosto, você pode introduzir, mas se você não introduzir não vai fazer muita falta. Mas tem outros textos que ele é até mais crucial, né? Ele termina um capítulo e vai para o outro sem ter terminado de fato. Sem ter concluído de fato. Eu estava passando, não sei se é o próprio Abacuque, que a gente está pregando, né? Deixa eu ver se é Abacuque aqui, que ele também, eu percebi, no decorrer das pregações, que também parece ter uma divisão, não sei se é Abacuque, parece ter uma divisão também que capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Enfim, não é Abacuque, não tem... Aqui não está muito visível essa... Mas eu pregando, eu vi um texto também que a divisão também tinha uma divisão meio complicada, né? Antes da Abacuque a gente pregou o que? Efésios, né? Não sei se foi Efésios aqui também, mas enfim, eu não vou delongar muito também, né? Eu só queria mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se é Efésios aqui, que também parece que termina, mas não é uma divisão muito boa. Ele comentou Efésios, se você cortar, né? Acho que é Efésios 5. É a questão lá dos senhores, né? Isso. Deixa eu ver. Eu acho que já é o final já de Efésios, o último capítulo, se eu não me engano. Efésios. Enfim. Tem o Efésios 6, está falando os filhos e os pais, né? Depois está falando aos escravos e os donos. E depois vem emenda, continua a armadura de Deus, né? E às vezes a pessoa vai pregar, e na verdade aqui, né? De repente a gente fatia isso por ser muito conteúdo, né? Mas na verdade, quando você pega Efésios, desde a ideia da submissão, capítulo 5, né? Desde o capítulo 5, versículo 18 em diante, a temática aqui começa em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriague, pois a bebida levará... Eu estou com uma versão aqui, peguei uma Bíblia aqui, estava aqui na mesa. Essa versão acho que é na linguagem de hoje, então não estranhe. Ela tem um palavreado assim bem moderninho aqui. Então, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem de todos o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeça sempre a Deus o Pai por todas as coisas. Sejam obedientes uns aos outros com respeito a Cristo. Então, quando você olha o versículo 18, já começa um tema aqui. Tá bom? Qual é a temática aqui? Viver sobre o Espírito Santo. Viver, né? Viver sobre o Espírito Santo. Viver submisso uns aos outros. Aqui, tô falando, a versão às vezes atrapalha, né? O versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo.
Isso não é obedientes, é submissos, tá? Então, sejam submissos uns aos outros pelo respeito que tem a Cristo. Por isso que ele vai falar muito de submissão, entendeu? Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e nesse enchimento do Espírito Santo, como é que é a prática disso? Estarmos submissos uns aos outros. E como é que se dá essa submissão uns aos outros? Esposas e maridos, relação de esposa e relação do marido, como é que funciona a submissão. Aí vem o capítulo 6, pais e filhos, e aí vem escravos e seus donos. E acaba, então, essa lógica aqui no capítulo 6, versículo 9. Então, do 5,18 ao 6,9, isso é uma perícope com começo, meio e fim, uma ideia bem geral, não é isso? A ideia do enchimento do Espírito Santo, né, da revestimento de Deus, e como se manifesta isso na prática. Nós sendo sujeitos uns aos outros, e nessa sujeição, marido e esposa, pais e filhos, escravos e donos. Aí fechou a ideia. Porque aí depois é armadura cristã, aí é outra ideia, tá bom? Aí é um equipamento agora espiritual. Aqui você está em equipamentos sociais do evangelho. Também até isso tem outra ideia. Paulo vem equipando o povo no viver diário social. No final, ele traz um equipamento espiritual. Então, capítulo 6, versículo 10, outra ideia. Então, nota que uma perícope, para ser bem, assim, para fazer jus mesmo à ideia de perícope, então ela seria do 5,18 ao 6,9. Tá certo? E a gente tem, de repente, a tendência, por causa das divisões já, pegar e até seguindo as divisões bíblicas, né? E até depois inventaram aqueles pequenos subtítulos que as Bíblias trazem, não é isso? Então a gente tem a tendência de seguir aquilo ali, mas nem sempre aquilo ali está encerrando um assunto e está bem coerentezinho. É só essa a ideia nesse sentido, e eu falei demais aqui já. Vamos para a próxima. Agora voltando para o Vladimir, qual a ideia central? O que é a ideia central da perícope? Então, essa ideia central, né, ela é o assunto, é o argumento, né, mais importante do texto que faz parte aí da perícope, né, e que você vai apresentar durante a pregação. Então, essa ideia central é o foco, né, que você tem que dar maior durante a exposição, né? Você não pode ficar fugindo muito daquele assunto, apesar de que você, como o próprio professor, né, ele exemplificou, né, que tem a pedra maior, né, que seria essa ideia central, e as pedras menores, né, que são os pontos subjacentes ali à ideia central, mas você não pode se perder, né, nesse envolto, né, e se afastar da centralidade do argumento da pregação. Então, essa ideia central é o assunto mais importante, e que todos os argumentos em volta, eles têm que convergir para esse assunto, para esse argumento mais importante dentro da pregação. Isso, muito bem. Só mais uma pergunta aí, pode responder, ou qualquer outro aí, aluno pode responder também. Nesse exemplo que eu falei do Efésios, de 5,18 até 6,9, qual seria, então, a ideia central dessa perícope? 6,9. Qual seria a ideia central dessa perícope? Vocês lembram? Prestaram atenção quando eu falei aqui do Efésios? Amor, né? Do Efésios, lá do Efésios. Né? Principalmente do 5,21. Acho que do 5,21 a 6,9 faz até mais sentido, né? Ou 5,21 começa: sede submissos uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido, como tal. Marido, pois o marido tem autoridade, tal. Maridos, amai as vossas esposas. Depois, pais. Filho, obedeça seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Servos, obedeça aos seus senhores. E na minha versão está tudo obedeça. Mas, na Almeida, revista atualizada, em outras versões, e a ideia é mais essa que eu vou falar, que é a ideia da submissão, né?
Então, o versículo 21 fala, sejam submissos uns aos outros. Então, o tema todinho, o tema central, a ideia central dessa perícope é submissão. Entendeu? Submissão. Ela está aplicada em várias esferas. Ela está aplicada no casamento, na criação de filhos e nos negócios. Mas a ideia toda é submissão. Tá certo? Então, essa seria a ideia central. Como o professor comentou lá na aula, isso é muito importante, porque quando você for pregar, você vai ter que ficar de olho na ideia central. Mesmo que você for vá dividindo, né? Aqui a gente tem relacionamento, marido e mulher, a gente tem criação de filhos, a gente tem negócios, né? O servo e o seu senhor. Então, isso aí, aqui poderia ser já pontos da mensagem. A gente vai abordar essas coisas, mas a ideia central é sempre, mediante isso, tá explicando o dever da submissão mútua dos cristãos. E como essa submissão, ela é praticada, entendeu? De certo modo, todo mundo é submisso a todo mundo em algum sentido. Tá certo? Então ele explica, a mulher é submissa ao homem no contexto do lar, nota, e é no contexto do lar, Paulo não manda a mulher ser submissa a outro homem lá fora. Ela é submissa ao seu marido, então é no contexto do casamento. E o marido expressa, entre aspas, a sua submissão à mulher com o amor. Então tem que ter reciprocidade aqui. A mulher é submissa, o homem tem que amar. O pai, os filhos têm que obedecer aos pais, essa é a representação da sua submissão, obedecendo os pais, sendo submisso a eles, e os pais não devem irritar os filhos, ou seja, tratá-los com dignidade também. Os escravos ou servos têm que obedecer aos seus patrões, aos seus donos, e os donos têm que tratá-los também com dignidade, como se, né, estivesse servindo, né, sem, aqui o texto até diz, né, sem maltratá-los, sem castigo, sem ameaças, né, com dignidade. Então, essa é a reciprocidade, né, da submissão lá, que é o ideal. Então, a gente desenvolve tudo isso, mas o tema, a ideia central aqui seria submissão. Tá certo? Então, é muito incoerente, às vezes, pregadores mais modernos, né, que até não acreditam na submissão da esposa ao marido, por exemplo, coisa e tal, pega esse texto e fala de tudo menos de submissão. E às vezes até tenta desconstruir ele, desconcertar ele, né? Olha aqui, princípios para lá. Maridos, amai a sua esposa, não sei o quê. Esposa, submetei, mas a submissão não é o que você pensa. Submissão aqui é só uma palavrinha. Submissão só quer dizer que você vai respeitar, que você vai ameniza a coisa e fala de qualquer outra coisa menos da submissão bíblica, do que é de fato, entendeu? Ou às vezes pega a parte romântica, maridos, amem a sua esposa. Hoje é dia dos namorados. Ame ela. Você já deu flores para sua esposa? Você já deu uma caixa de bombom? A Bíblia fala para você amar. Ame, entregue-se. Vamos lá para 1 Coríntios 13. O amor é isso, isso e aquilo. Você recitar um poema de Carlos Drummond. Então, o amor é isso, isso e aquilo. Um poema lá, o amor é fogo que arde, não se vê, poeira que não sei o que lá. Isso é o amor, amemos-nos uns aos outros. E passa o sermão todo, essa melosidade, e não fala o que a ideia central da passagem exige, que é falar de submissão. Né? Então, esse é o grande problema. Você pega uma temática geral, né? E a ideia central não é, às vezes, abordada. Isso deixa... Dá aflição, às vezes. Quem abre o texto bíblico, às vezes, que consegue enxergar algumas coisas assim, já vê o que o texto está falando e a pessoa falando totalmente diferente, nunca chega no ponto, você fica até meio aflito, assim. Você fala, como é que a pessoa não vai falar do que o texto está mandando? O texto, às vezes, está gritando para ela falar e a pessoa sempre com assuntos colaterais e ideias paralelas. Entendeu? Então, é importante nesse sentido, a ideia central ser abordada, não é isso? A ideia central da perícope, né? Importante, tá certo?
Eu acredito que depois desse módulo vocês já podem pregar, né? Já podem ser colocados a um desafio. No caso, não é prática, né? A Igreja Batista Reformada, os reformados, né? A pregação de mulher. Aí é um tema polêmico, né? Você pode pensar assim, mas por que mulher não pode pregar? Então, vocês já pararam para pensar nisso? Tem mais mulher aqui, né? Então, a mulher do que homem como aluno, né? Só tá eu e o Vladimir, mas eu não conto como aluno, né? Então, tem 2 mulheres para um homem hoje. Vocês já se perguntaram, mulheres? Aí uma pergunta para vocês agora, uma aplicação. Por que não é usual na igreja, e na verdade não é nem que seja usual, de fato não é permitido nas igrejas de tradição reformada. Por que a mulher não prega no domingo lá para a igreja do culto público? Vamos também colocar o contexto certo. Não é que você não pode pregar nunca, eu não posso nunca mais evangelizar, pregar, falar a palavra de Deus. O contexto é por que não se faz isso no culto público, no domingo, por exemplo. Vocês sabem? Eu acho que é porque a gente, como a gente segue a Bíblia, não é bíblico, né? E também, porque você está ligado aqui o seu. Porque quando uma mulher ela está pregando para homens, ela está exercendo autoridade. E uma mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Não que a mulher nunca possa pregar, por exemplo. Se nós formos pregarmos, tem que ser para mulheres. Mas a palavra de Deus diz que a mulher ela não pode exercer essa autoridade sobre o homem. Então, que a autoridade de falar, levando a palavra assim, para a igreja no geral, se tiver homens e mulheres, esse é o dever do homem. Né? Deus colocou isso para o homem. E em nenhum momento você vê que Jesus colocava mulheres para pregar. Então, não existia também apóstolas, diaconisas, pastoras, sabe, que exerçam esse cargo de autoridade. Então, isso Deus instituiu para os homens. E quando a gente entende isso, a gente fica de boa, a gente fica tranquilo e sabe que enfim, que é da vontade de Deus. Muito bem, muito bem. É um tema polêmico. Eu até, algum tempo atrás, quando estava na minha antiga igreja, né? Nesse quesito, eu não tinha muita dificuldade. Mas a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, né? Justamente se aperfeiçoando, né? A Bíblia deixa a liderança no contexto da igreja. Ela orienta, essa liderança é uma liderança masculina, de fato. Então, a liderança no lar é o homem e a liderança na igreja também é o homem. E a gente não está interessado em discutir se isso é certo, é errado, a gente não discute as decisões e as proposições de Deus. Deus falou e deu a liderança, incumbiu o homem dessa liderança. É bíblico, é claro, né? Algumas pessoas tentam remendar, se revoltar com isso. Eu não me revolto com Deus, né? Fico tranquilo. E se ele mandasse a mulher também, eu não iria me revoltar de jeito nenhum. Se Deus falar assim, homem, você não pode pregar, a liderança da igreja é com a mulher. Ixi, você acha que eu ia me estressar? Falar, glória a Deus, deixa a mulherada aí. Mas não foi assim, então também não me estressa, tá bom? Então Deus revelou, está claro nas escrituras. O apóstolo Paulo orienta Timóteo e Tito acerca dos presbíteros. E como a irmã Késia mencionou, não existe apostolar, né? Na verdade, nem existe mesmo, né? Porque o feminino de apóstolo seria... aliás, não existe apóstola e não existe bispa. E bispa pior, né? Porque o feminino de bispo não é bispa, é episcopisa. Né? Então, até nisso estão assassinando o português, né? Chamando mulheres de bispa, né? Tem a bispa, vocês já ouviram falar de bispa? Bispo fulano de tal, bispo, é um assassinato até do português, porque o feminino de bispo não é bispa, é episcopisa. Mas, enfim, não tem apóstola, episcopisa, não tem pastora, não tem. Por quê? Porque a liderança da igreja foi direcionada aos homens, né? E é bem claro em alguns textos, Paulo orientando ao proceder na igreja, falando para a mulher não exercer essa autoridade masculina.
Então, não é que a mulher tem que ficar em silêncio, presa, calada, não posso fazer nada. Não tem problema nenhum ela participar. Havia no Antigo Testamento mulheres que oravam, mulheres que profetizavam até nas igrejas, nos cultos, e participavam ativamente. Ela só não pode exercer a autoridade masculina, a autoridade de liderança. Isso não, porque o Senhor instituiu o seu presbitério e os homens para fazer e tomar conta dessa questão. Tá bom? Então, tudo na igreja que tocar nesse ponto de direção decisiva, de orientação que chegue ao encontro de uma autoridade, chega no ponto de uma autoridade masculina, aí a Bíblia cerceia isso. Então, qual é o ponto? Onde a gente quer chegar? O que é a pregação? A pregação é o principal instrumento pastoral de orientação, advertência, admoestação, encorajamento. É a principal ferramenta que o pastor guia, e de autoridade, que o pastor guia o rebanho. Então, se a autoridade na igreja deve estar a cargo do pastor, do presbítero, do homem, e esse é o principal instrumento que ele tem para fazer isso, se uma mulher pega isso para fazer, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar tendo e exercendo a autoridade que não foi lhe posta nas escrituras. No contexto bíblico, eu estou falando, entendeu? Agora, não é errado, você pode pregar para irmãs, você pode pregar para outras pessoas, você pode pregar em contexto missionário, você pode pregar junto com seu esposo para outras famílias, ter momento de oração, ter momento de discipulado, isso não tem problema nenhum. Mas em termos de direção da igreja, de condução, de orientação presbiteral, pastoral, aí não convém, e a pregação é o instrumento para isso. Entendeu? Por isso que a gente não trabalha dessa maneira, tentando ser fiel às escrituras, portanto. Tá certo? Eu achei interessante, pastor, aquela ilustração que ele deu da grande pedra, né? Foi muito interessante aquilo lá. Que é sim, voltando à ideia central da perícope, né? Seria como uma grande pedra, né? Você tem que assentar ela primeiro. Positivo, né? Isso, tem que assentar ela primeiro, depois você reveste com outras coisas. E o que ele falou tem muito sentido ainda. Se você não assentar a pedra grande primeiro e colocar outras coisas, depois não cabe mais no vaso você colocar a pedra grande. E é verdade, você começa um sermão e vai falando, e você não teve uma ideia central, você não está abordando. Depois, se você quiser colocar a ideia central, fica meio forçado mesmo. Fica meio, né? Não, parece que não encaixa de fato. Você começou meio tortuoso, então depois desanda tudo, né? Isso só na prática. Na prática você começa a ver isso, você começa a perceber. Então você começa a pregar 1, 2, 10, 50 sermões, você começa a perceber essas coisas. Você tem sermão, aí você começa. E de repente você começou e não teve a introdução boa, mostrando justamente esse contexto, assentando o assunto principal. Você começou com ilustração, você começou falando de alguma coisa, de um caso, de um acontecido, querendo chamar só atenção e tal, e já começa a citar versículo e vai para o primeiro ponto, segundo, daqui a pouquinho, tá, mas do que eu estou falando mesmo? E aí você vai tentar. Não, irmãos, mas isso aqui, ó, a ideia geral é falar, aí começa a enroscar, entendeu? Porque aí você tenta trazer para o tema geral, mas aí você já andou, você já falou de outras coisas, aí você vai ter que regressar, falar do tema geral, aí começa a virar uma lambança. Aí você começa a se perder, começa o negócio a ficar, entendeu? Misturando água e óleo, e aí começa a ficar enroscado, e eu vou falar de experiência própria. Tem sermão que você começa, que você mesmo não vê a hora de terminar, porque o negócio começa a ser difícil para você começa a suar frio, e quando você vê que o negócio não encaixou, de repente, por falta de um bom preparo, você vê que o negócio não tá, as ideias não estão fluindo legal, não tá encaixando uma coisa com a outra direito, e você esqueceu o tema, e daqui a pouquinho você esqueceu de falar o título, e você já veio com ilustração, e daqui a pouquinho você tá suando frio. Meus irmãos, já teve sermão de eu, particularmente, assim, ser extremamente difícil, às vezes, pesado, você soa frio, e assim, um peso de fato. Muitas vezes por falta de preparo, por falta de
consagração, de oração, de dedicação. Você tem que... Metade do seu sermão é feito antes dele. Metade, ou mais, 70% do seu sermão ele é feito muito antes. Naquele momento é 30%, é só a leitura e a articulação e a oralidade do momento, né? Mas você tem que preparar bem antes. Então, essas coisas ajudam a você chegar e ter uma noção boa do que você vai falar. E quando você faz isso, você fica menos nervoso também. A questão do nervosismo, eu tenho nervosismo de falar em público, não sei o quê, não sei o quê. Quando você faz 3 sermões que você se preparou bem, você sabe o que você vai falar, você sabe o texto, o começo, o meio, o fim e etc., e você está convicto que o Senhor colocou algumas ideias, o Espírito Santo te mostrou o caminho que você deve falar, e você vai e entrega essa mensagem. E aí você não se preocupa muito com o que os outros pensam também, entrega na mão de Deus, faz o sermão no seu tempo, você não vai alcançar, eu tenho que pregar 40 minutos, eu tenho que pregar 1 hora, porque o pastor prega 40 minutos, o pastor prega 1 hora, o pastor fulano de tal pregava, Martinho Lutero pregava 1h30, Calvino pregava 1h40 minutos, não sei quem, os reformadores pregavam muito, eu tenho que pregar muito. Não, você vai entregar a mensagem, aquilo que você se preparou, que seja 20 minutos, 30, mas você vai e entrega, é melhor ir e fazer, pregar e mostrar a ideia central da perícope, o que você planejou, o que você tem de assunto, fecha, ora, que Deus abençoe, e fechou bem, do que você depois ficar enchendo linguiça. Prega meia hora, acabou o assunto e fica depois tentando costurar, encher linguiça, aí o negócio desanda também, fica ruim, fica complicado, tá bom? Mas tudo também é uma escola, né? Um aprendizado. A prática também vai auxiliando e burilando nesse sentido. Tá bom? Tem dias que o sermão, a percepção do pregador aqui tá complicado, tem dias que é muito gostoso, muito bom, muito fácil. Tem dia que você abre a boca e parece que você não teve esforço nenhum. Você só deixou a boca aí e o coração e o negócio vai saindo e vai saindo e vai saindo e vai saindo e vai encaixando e vai indo, né? Mas tem dia que o negócio tá tenso, tá pesado, tem situações que emocionalmente são muito difíceis. Por exemplo, imagine você pregar num funeral, uma situação difícil, um momento muito delicado, um momento que palavras têm que ser calculadas ali, porque pode sair uma gafe, um deslize, não é momento para isso, para deslize, para gafe, é um momento de extremo respeito, é um momento né? E um momento que você tem que alcançar o coração das pessoas para trazer o consolo de Deus. Então, a emoção também manda muito, entendeu? A emoção trabalha ali no seu coração. Então, são momentos, né, assim, desafiadores. Certo? Vamos lá, então. Essa foi a aula 5, bem pouco, né? Vamos para a aula 6 já. Tá bom? Agora, caminhando mais ainda nessa ideia, né? Vai trabalhar um pouco agora mais explicitamente a questão do sermão expositivo ou da pregação expositiva, tá? Para quem é que eu pergunto agora? Eu até me perdi aqui. Quem é a vez de responder? Késia. Então, aula 6, primeira pergunta. Comente sobre o desenvolvimento de pontos, né? Pontos no sermão. A gente tem, né? Ali você acha um texto, né? Primeira coisa. Você já encontra o tema geral da pregação. Normalmente, você coloca um título também. Vamos tipo, escrevendo um sermão aqui, né? Peguei a Bíblia, vamos supor, vou pregar no domingo. Peguei a Bíblia aqui, folhei, orei. Pensei no que a igreja, de repente, precisa de assunto, de temática. Eu acho que é mais ou menos, a igreja está precisando de uma palavra assim, assado. Hoje é o dia dos namorados, eu preciso... brincando, né? Mas hoje é o dia dos namorados, eu acho que a igreja precisaria de uma palavra acerca de casamento. Aí você vai na Bíblia, você vai ler texto de casamento, tem vários. Você lê alguns, esse aqui me tocou mais, eu acho que esse texto fala mais. Aí você vai pegar o tema central, né, isso? O tema dessa perícope, no caso, você está em busca de algo sobre casamento, vamos supor, namoro, ou namoro, na Bíblia não tem nem esse termo, né, não tem essa ideia, mas como é esse momento de pré-casamento, como é que é esse relacionamento, enfim. Aí você pega o texto, no nosso caso aqui, vamos pegar um de casamento,
Certo? Peguei o texto. O tema, então, esse texto aqui, Efésios, por exemplo, algum texto, está falando de casamento, de relacionamento, né? É claro que a temática ali vai ser submissão no casamento, né? Tem a ver com casamento também. Você pode pegar, de repente, não sei se é Lucas, Mateus 19 também fala sobre casamento, divórcio, né? Então, como não se divorciar, sei lá. E aí você vai pegar o texto lá, a temática vai ser divórcio. Mas aí você vai ter que ter um título, né? Qual é o título? Então, por exemplo, como não se divorciar, né? Você vai, a partir daquele tema, você coloca um títulozinho para sua mensagem. Sua mensagem, normalmente, ela precisa de um título para identificação, não é isso? Então, a cura do leproso, a multiplicação dos pães, isso tudo são, de repente, temas, não é isso? A menor pregação de Pedro, as últimas palavras de Jesus na cruz, não é isso? E assim sucessivamente. Mas você precisa de um título, né? Derivado do tema geral, você coloca um título, tá bom? Aí, então, você tem o título, aí você tem o texto, você já tem temática geral, você faz uma introdução geral para apresentar essa temática, mas aí depois, o que você vai fazer? Você vai desenvolver esse tema geral em conteúdos, e esses conteúdos são chamados, né, pontos. Eu estou até respondendo já para a Kézia. Ei, Kézia. Então, comente sobre o desenvolvimento dos pontos do sermão, Kézia. Eu estou respondendo para a Kézia aqui. Fala, Kézia. Não, pai, só pode continuar. Mas o que são esses pontos do sermão? O que você entendeu? Então, esses pontos, eles têm que estar sempre correlacionados com a mensagem central, eles não podem fugir. Então, eles faz parte, todos os pontos, eles vão corroborar e eles vão falar de um tema maior, de um tema principal. Então, não pode ser uma coisa ali que foge. Tem que ter ali toda uma ordem, sabe? Como o senhor falou, a introdução, o tema, a ideia central, e a partir dessa ideia central que são tipo, esses pontos são eu tô, como é que é? Destrinchando, né? Destrinchando a ideia central, que é a partir desses pontos, que é através dos pontos que eu vou destrinchando a ideia central, que eu vou mostrando a ideia central. Então, tá sempre ele correlacionado e corroborando com a ideia principal. Pronto. Isso aí. Então, você precisa desenvolver a sua temática, né? Como é que você vai desenvolver? Pontos. Se vocês já estudaram a escrita de redação, é muito parecido, né? O que você faz na redação, por exemplo, na redação para o Enem? Você precisa ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. É básico isso, né? Mas esse desenvolvimento, você vai colocar, no mínimo, 2 argumentos, não é isso? Ou seja, você vai desenvolver o assunto em dois argumentos. A pregação é a mesma coisa. Você vai pegar o texto, você vai ter o tema geral, mas para desenvolver aquele tema, você vai encontrar 1 ou 2 argumentos, ou 3, não, né? Você pega, normalmente são 3 ou 4 pontos, 3 ou 4 argumentações que vai desenvolver esse seu tema. Vai ser, de fato, o seu conteúdo. Eles têm que estar a ver com o tema, mas eles também têm um destrinchar, né? Usar a palavra aí da Kézia, está destrinchando essa temática maior em especialidades, não é isso? Em particularidades. Mas ele está ajudando, aí no todo, ele está ajudando a contar sobre o tema. A ilustração lá que foi dada é o seguinte: você tem lá o quadro, não é isso? De Da Vinci, lá, a Última Ceia, certo? Então, o quadro inteiro então, o assunto, o tema da pregação, não é isso? Agora, você pode, como ele comentou lá, você pode falar sobre Jesus estar no centro, não é isso? Então, Jesus está no centro. Explicar, olha, imagine que você seja um visitante, nunca tinha visto uma arte. Isso é um exercício bem interessante. Vocês já viram algum comentário de arte, documentário, alguma coisa na televisão, ou série, ou sei lá, algum programa, em que a pessoa coloca uma tela
e vai explicando. Então, eu já vi isso uma ou duas vezes, né? Só de curiosidade também, que não aprecio muito, não entendo muito, não. Mas a pessoa coloca uma tela lá e vai comentando. Gente, ele coloca a tela, você tá vendo, é um monte de rabisco. Ou até você vê algumas coisas, mas você não tem, assim, maiores informações, nenhum detalhe. Talvez a pessoa que não saiba do contexto, a gente é porque está num país cristão, contexto ocidental, mas às vezes uma pessoa que não conhece viu lá um monte de homem numa mesa. Ele ia olhar assim, beleza, um monte de homem sentado comendo. Certo? Então, o tema, até o tema geral, beleza, é uma ceia, ok. Mas você sabe quem está no centro? Então, Jesus Cristo. Jesus é a figura principal. Jesus é o cabeça do cristianismo. Ele está no centro, por isso e por aquilo. Né? E o pintor teve esse interesse, propositalmente. Pode ser que não tenha sido aquela posição. Aquela posição foi idealizada. Né? Uma visão renascentista, da Idade Média. Agora, na Palestina antiga, eles poderiam estar em círculo, eles poderiam estar no chão, não numa mesa, eles poderiam estar. Poderia ser muito, muito diferente. Não precisaria estar 6 apóstolos do lado e 6 do outro, simetricamente. Então, é a visão do artista. Agora você vai explicar o quadro. Jesus é a figura central, Jesus é um Senhor, é um mestre, é Deus. Aqui a figura central, Filho de Deus no cristianismo. Essa é a última ceia mais importante, tal. De um lado tem 6 discípulos, do outro, para mostrar, então, a simetria de Jesus entre o seu povo. E aí vai falando. Se você olhar, tem 4 disposição de 3 discípulos. Então, por que esse quadro é assim, sabe? Então, cada um desses seria um ponto. Jesus no centro, seria um ponto. Entendeu? 6 discípulos do lado e 6 discípulos do outro. Outro ponto. Os discípulos dispostos em 4 grupos de 3, de 3 em 3, né? Se você contar, é realmente assim a imagem lá. 3, 3, 3, 3. Você vai ver. Se você foca na mesa lá, se você olha na mesa, qual a alimentação? O pão e o cálice. Como era o pão? Era um pão, né? Um pão único, um pedaço, era já fatiadinho, que nem a gente tem hoje na ceia, né? Já vem uns pedacinhos tudo cortado. Como era o pão? Como era o cálice? O cálice era o quê? Era vinho? Era suco de uva? Como é que era esse cálice? Como é que foi essa alimentação? Eles se alimentaram normalmente, como qualquer outra comida? Ou foram especialmente para fazer a ceia? O que veio antes? O que veio depois da ceia? O que foi o ponto, o clímax nessa ceia? O que Jesus falou? Quais foram as palavras importantes? Qual a importância disso para a igreja? Você vai destrinchando, você vai destrinchando. Mas tudo isso não está falando da ceia, da última ceia? Tá, mas você está pegando pontos. Esses são os pontos, entendeu? Jesus, os discípulos, a ceia, e aí vai. Estão entendendo? Agora, isso é exemplificando num quadro. Se pegar um texto, né? Vou pegar, por exemplo, rapidinho, de novo, o Efésios. Então, você está lá, Efésios está falando sobre submissão. Não é isso? Então, Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. Submissão. Sejam submissos uns aos outros pelo respeito que tem em Cristo. Então, a submissão no contexto cristão, por exemplo. Todos nós devemos ser submissos uns aos outros. O assunto, o tema seria submissão. O título poderia ser submetei-vos uns aos outros. A importância da submissão. Né? Honrando a Deus por meio da submissão. Né? A manifestação do Espírito por meio da submissão mútua na igreja. O dever de nos submetermos uns aos outros. Título você pode, aí é sua criatividade, só que tem que ter a ver com o tema, não é isso? Então, a submissão, né, o tema geral. Título você pode colocar qualquer uma submissão mútua no contexto da igreja, por exemplo, seria o título. O texto, Efésios 5, 21 até 6, 9. Introdução, poderia ser o versículo 21 já, e expandir ele. E poderia falar um pouco sobre o contexto de Efésios, contexto desse ponto específico de Paulo, não é isso? E entrando para a submissão. Primeiro ponto, submissão no contexto do casamento, esposas e maridos. Segundo ponto, submissão no contexto da educação dos filhos, pais e filhos. Terceiro ponto, submissão com relação aos negócios familiares. É claro que isso aqui é familiar ainda, mas com relação aos negócios
os escravos e seus donos, ou servos e seus donos, ou o patrão e o empregado, numa linguagem mais moderna. E depois uma aplicação, conclusão e acabou. Entendeu? Bem simples, entendeu? Já seria uma divisão aqui, já teria um assunto geral, já teria o título, já teria o primeiro ponto. De repente você pode pegar, quando você está começando, pode pegar ideias da própria Bíblia, da divisão bíblica. Aqui, por exemplo, está falando de esposas e maridos. Você poderia pegar, então, o primeiro ponto, esposas e maridos. Segundo ponto, filhos e pais. Terceiro ponto, escravos e seus donos. Quando já tem os pontos da pregação. Subpontos, o que seria subpontos? Seria já, dentro desse ponto, existindo uma subdivisão de um microtema também importante ser abordado. Então, você pode ter um ponto, esposas e maridos. O primeiro subponto, esposas, e segundo subponto, maridos. Porque você quer falar especificamente ali para as esposas, você vai desenvolver o dever das esposas, por exemplo, a submissão no contexto da esposa. Outro subponto, a submissão no contexto do marido. Ou como a submissão é expressa na prática do marido. Outro subponto, entendeu? Dentro desse ponto maior, esposas e maridos. Um subponto. Como eu falei, relacionado às esposas, maridos. Certo? Depois vem pais e filhos. Não é isso? Você pode dar uma geralzona, né? Pais e filhos também têm deveres, etc, etc. Um subponto, os deveres dos filhos. Outro subponto, os deveres dos pais. Entendeu? E aí vai. Você pode ter outro subponto ainda do subponto. Aí vai da divisão e da necessidade que o texto está clamando. O texto é que tem que, né, tá propondo isso. Também não pode ser muito artificial. Então você faz 1.1, 1.1.1.1 e 1.1.1.1.1, ponto 2. Então vai ficar um negócio também, parece sumário. Então vai ficando muito artificial. Tem que ser o texto que clama e tá tipo marcha de carro, né? Que o carro pede a marcha que você troque e acione ali, né? É basicamente isso. Então, aqui também o texto, você tem que sentir. O texto é que tem que estar pulsando para você fazer a divisão em pontos e subpontos. Por isso que precisa ter um texto também razoavelmente com massa, né, para você trabalhar. Se você pegar um versículo, vai ficar muito mais complicado você fazer isso. Entendido aí? Muito bem. Bem, vamos continuar aqui. Então, agora é a irmã Alice. Irmã Alice. O que é uma pregação expositiva, irmã Alice? No seu entendimento, você entendeu da aula? Bom, primeiro que ele vimos lá, né? Que ele lá que é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem no contexto, que o Espírito Santo aplica à personalidade e experiência do pregador, depois, através dele, aos seus ouvintes. Você quer saber o que eu entendi, né? Isso. Que o pregador, vamos dizer assim, que o Espírito Santo, né, o pregador ele tem que se entregar, né, orar bastante, tem que pegar a pregação, tem que pedir ajuda ao Espírito Santo também, né? Então o Espírito Santo vai, mas num pregador verdadeiro, né? Não é aquele pregador que enche linguiça, não. Aí ele vai, explica, né? E o Espírito Santo usa ele, né? Dá experiência a ele, ao pregador, e depois, através do pregador, é que o pregador passa para os ouvintes, né? Então, como ele falou lá, que tem ouvinte, pregador que fala, e às vezes os ouvintes saem da igreja e não sabe, não sabe nem dizer como é que foi a pregação. Ele até deu exemplo de uma criança, né? Na igreja dele, que às vezes ele perguntava, sempre ele pergunta depois da pregação, e uma criança, ele desceu e perguntou, né? O que tinha sido falado na pregação,
E a criança, por incrível que pareça, falou, né? O que ele tinha falado direitinho. Mas ele cita que tem muito ouvinte que não se apega, não entende, não guarda o que foi, não entende, não sabe falar o que o pregador falou, pelo motivo que o pregador misturar muitas coisas, né? Como é que se diz? No alvo da pedra, não era aquele alvo da pedra grande, né? Isso. Tem a pedra grande. Tem só aquele vaso cheio, 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 mas não tem um alvo, né? Não tem a pregação em si toda. Então, isso aí ele quis falar que o pregador tem que saber o que vai pregar, né? Tem que pregar naquilo. Que é para os ouvintes sair dali sabendo, porque é isso que eu entendi, né? Tem muito ouvinte que sai dali, mas não entendeu nada, não sabe dizer como é nem como foi a pregação. Muito bem. Muito bem, irmã Alice. Muito bem, parabéns. Isso mesmo, tem tudo a ver com o que a senhora falou. A pregação expositiva tem a ver com o pregador, com sua entrega, com sua pesquisa e com fidelidade com que ele prega, clareza, né? E tudo isso de fato. Pergunta 3. Agora essa 3 nós vamos dividir, tá? Porque ela é extensa e são vários comentários que o autor, né, que o professor lá pediu para... Na verdade, ele fez e eu retransmiti para que vocês depois comentassem, né? Então, tem uma definição aqui de pregação expositiva e vocês vão comentar sobre cada ideias, né, chave dessa definição, o que elas significam, tá bom? Então, o Vladimir vai ser o próximo a responder, tá? Então, a definição é o seguinte: o que é uma pregação expositiva? A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem no seu contexto que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, aos seus ouvintes. É uma definição excelente também, tá? Uma definição, de fato, bem elaborada, né? Comente sobre o significado nesta definição das ideias, de algumas ideias, então, que aparecem nessa definição. Então, o que é essa comunicação? Está aqui bem no começo, a pregação expositiva é a comunicação. Então, o que quer dizer isso, Vladimir? Então, a comunicação, né, ela vem no sentido de transmitir, né, o texto bíblico, a ideia principal, né, como nós já comentamos ali nas primeiras perguntas, né, do pregador para aqueles que estão ouvindo, né? Então, essa comunicação ela tem que ser feita de forma clara, né, de uma forma que seja também no nível, né, das pessoas que estão ouvindo, porque não adianta você trazer uma pregação muito erudita, né, para pessoas que não têm, né, um nível, né, didático à altura daquela forma de comunicação que você escolheu ali para pregar. Então, essa comunicação ela tem que ser clara e ela tem que ser no mesmo nível, né, dos ouvintes, né, e claro, e também entendendo, né, que há várias pessoas, né, de várias culturas, de vários níveis de escolaridade também, então tudo isso tem que ser levado em conta, né, na hora de você comunicar, de você transmitir, né, o texto e a ideia principal ali da perícope que a pessoa está pregando, a fim de que as pessoas entendam, né, que as pessoas realmente consigam entender aquilo que está sendo colocado ali durante a pregação. Muito bem, Késia. Então, a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico. Então, o que significa isso? Essa comunicação de um conceito bíblico. Então, esse conceito bíblico é justamente a ideia central da perícope. Isso. E tem gente que comunica algo que não é um conceito bíblico? Muita gente que vai falando, como a irmã Alice falou, né? Que vai falando tantas outras coisas, mas não a palavra em si, né? E através, como o professor falou,
Existem vários tipos de métodos, digamos assim, de tipos de pregações que são usados na igreja, né? Que as pessoas usam. E, por exemplo, Sim, o alegórico, ele deu exemplo, né? E essa muitas vezes nesse tipo de mensagem não tem essa a pedra principal. As pessoas vão falando só fazendo apenas odeios e não tem esse alvo principal, não tem a ideia principal ali, a ideia, a perico, Tema. é o tema central. Não sei se eu isso, muito consegui. bem. Não, é isso aí mesmo. O incrível que é uma definição tão simples, né? Poxa, pregar é você falar um conceito bíblico, né? Mas por incrível que pareça, tem gente que prega e não é um conceito bíblico. Tem gente que pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia e prega um conceito não bíblico. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa prega um conceito filosófico, os perigos da ansiedade. Às vezes, psicológico, né? Um conceito psicológico. Os perigos da ansiedade. Pega um texto qualquer e desenvolve ele todo com base em psicologia. Não é isso? O problema do mal ou da solidão. Pega um versículo bíblico qualquer, um texto, e trabalhe toda uma perspectiva filosófica, que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu só estou dando exemplos, tá? Então, político, né? Político, né? Pega algum texto na Bíblia e vem mostrando, né? Sei lá, Conhecereis a como verdade, e a verdade vos libertará. conhecereis a verdade vos libertará, e desenvolve um contexto, um conceito todo baseado em ideias políticas seculares, por exemplo. É isso? O governo de Deus na cidade. Tal, tal, tal. Aí pega um texto, alguma coisa assim, e vem desenvolvendo uma ideia política, porque às vezes a pessoa leu, a pessoa sabe falar daquilo. O perigo é justamente isso. Às vezes tem pregador que fala assim, eu já tenho a mensagem, só falta eu achar um texto bíblico. Né? Eu já tenho a mensagem todinha na cabeça, ou seja, ele tem uma ideologia todinha e ele só quer um texto para tentar, né, encaixar na sua ideologia. Aí isso é perigoso, porque é o contrário, você tem que pregar o conceito bíblico. Você não tem que pregar outra coisa e pegar a Bíblia para tentar coadunar com suas ideias. Não é isso que tem que ser feito. Então, esse é o perigo, né? Um Diga. dos textos que são mais usados para, assim, de forma filosófica ou de forma totalmente mundana é tudo posso naquele que me fortalece. Muitos mundanos usam isso achando que é tudo posso, tipo, eu posso conseguir o carro que eu quero, o emprego que eu Sim, quero, tudo que eu quero na vida, mas, né, totalmente antibíblico, não é na ideia cristã, porque ali na ideia cristã é sofrer, eu posso chorar, eu posso ter o pão, eu posso me alegrar eu posso estar feliz com Cristo mesmo na provação, isso, e isso, também quando eu estou na bonança, né? isso. Então, pode pegar tudo posto naquele que fortalece e fazer disso um texto motivacional, uma pregação motivacional, nada bíblica, nada a ver com a Bíblia, às vezes. Só motivacional, antropocêntrica e coisa do tipo, humanista e assim vai. Entenderam? Então, essa definição ela é bem simples, mas, por incrível que pareça, o que é uma pregação expositiva? Ou o que deveria ser qualquer pregação bíblica? Deve ser a comunicação de um conceito bíblico. Pronto. Tá bom? Agora a irmã Alice completando, né? Derivado e através de um estudo aqui, ó. Então, o que é um estudo gramatical e literário? É um estudo histórico, gramático e literário, né? Onde, quando foi escrito e em que contexto. Isso, exatamente. Se preocupando com o contexto de escrita, né? O emissor, o receptor, né? O contexto histórico, geográfico, político da época, o que o autor queria dizer com aquilo, o que as palavras queria dizer, o que a sintaxe, né? A ordem da escrita, o estilo literário, o que isso está transmitindo, considerar tudo isso, né? Porque as teorias modernas de linguagem,
elas estão desconsiderando isso e colocando um peso, vocês já viram isso também, né, no módulo passado, colocando um peso muito grande ou uma consideração muito grande no texto em si, e o texto tendo valor próprio por si mesmo, independente do seu contexto. Nesse sentido, o texto governa, e não o autor do texto. O texto que vai se governar. E aí, quando se vai interpretar assim, o texto pode dar a interpretação que não é o que se deseja na realidade. E a interpretação legítima, quando você coloca o texto como primazia, tá certo? Ou o texto tendo essa autonomia. Então, eu olhando para o texto hoje, e o que eu entender do texto hoje, o que ele me disser hoje é a verdade, e não eu consultar o autor original. Aí isso é um perigo. Então, por isso que a gente tem que olhar também nesse contexto, fazer esse estudo histórico, gramatical e literário, para a gente conseguir transmitir esse conceito bíblico adequadamente. Tá bom? De uma passagem, né, no seu contexto. Agora, o irmão Vladimir, que o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo, primeiramente, aplica. Então, qual é essa ideia do Espírito Santo aplica? Então, o Espírito Santo, né, é ele que nos faz ter a condição de entender o que o texto realmente quer dizer e como a gente aplicar isso, né, na nossa vida pessoal. Então, porque é o Espírito Santo realmente aquele que nos convence, né? A própria palavra nos diz que, né, a missão do Espírito Santo é essa, né? Nos convencer do pecado, né, da justiça e do juízo, né? Então, a leitura da Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo no máximo você vai adquirir uma informação intelectual, nada mais do que isso. Mas esse convencimento dessa verdade absoluta que é a palavra, e de como você aplicar isso na sua vida, é o Espírito Santo apenas que consegue convencer o homem, né, dessa realidade. Isso mesmo, muito bem. Quem de nós esteve lá com Paulo quando ele escreveu a carta aos Coríntios? Levanta a mão. Mas hoje a gente tem o auxílio de uma pessoa que esteve com ele, o Espírito Santo. Então veja como é importante. Quem que pode de fato iluminar e esclarecer um texto? É o Espírito Santo. Em última instância, ou primeira instância, né? De modo preponderante, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou Paulo. Então, o mesmo Espírito pode me iluminar hoje a entender o que Paulo escreveu. Agora, se eu tiro o Espírito, eu tenho um vácuo, que o Vladimir falou, que aí eu posso acessar a informação e vai ser só um monte de informação na minha cabeça. Não vai ser sabedoria, não vai ser conhecimento de Deus, não vai descer para o coração, né? Como alguns falam, fica na cabeça, mas não desce, né? Não desce para a vida, de fato. Aí não adianta muita coisa. Tá certo? Então, o Espírito Santo é uma figura super importante na pregação, na vida do pregador, na vida da igreja. Então, o Espírito Santo, primeiramente, aplica a personalidade e experiência do pregador, Késia. Então, o Espírito Santo aplica ao pregador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pregador, antes de tudo, ele deve dizer a Deus, perguntar a Deus, o que esse texto ele tem para mim? Ele deve se considerar, em primeiro lugar, antes de levar a mensagem para as pessoas, para os ouvintes, ele tem que considerar que a mensagem é primeiramente para ele. Né? Deus tem que falar primeiramente ao coração dele, porque, como o professor falou, você não pode estar ali só falando assim às pessoas, porque sem levar em conta a sua vida, porque pode parecer e pode muitas vezes ser legalismo, né? Você só aponta. Isso. Deus está falando com vocês sem se colocar debaixo do jugo de Deus, né? Da vontade, da submissão de Deus. Então, primeiramente, perguntar a Deus, o que isso também vai infligir na minha vida? Vai ter
o que isso vai falar comigo também, né? O que o senhor tem, porque a gente diz que quando os pastores, geralmente, eles dizem isso, né? Que a mensagem tem que ser primeiramente ao seu coração, para depois ela ser transmitida à igreja. Então, Deus fala primeiramente ao coração do pregador, para depois ele estar transmitindo isso. Exatamente, exatamente. Pode falar, Vladimir. Então, com relação a essa questão do pregador, né, realmente, né, ele não tem como transmitir algo que ele não recebeu primeiro, né, do próprio Espírito. E aí eu me recordo da passagem lá de 1 Coríntios, né, quando Paulo diz, né, que lá no capítulo 11, versículo 23, pois, né, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei, né. Então, primeiro ele recebeu para depois poder entregar. Isso. Muito bem, muito bem. Eu tenho em mente mais uma passagem de Paulo, 1 Coríntios 9, 27. Ele diz o seguinte: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, o texto tem que ser para mim, tem que passar, né? Porque o pastor, o pregador, o presbítero não é um superstar. Ele não está ali como o maioral para, por favor, todos vocês, agora que vocês não estão no meu nível, então vocês, né, ouçam com atenção, vocês devem fazer isso, isso aqui. Não é um interlocutor dessa natureza. Então a mensagem, o pastor, o presbítero deve estar junto, porque ele também, ao mesmo tempo que ele está ali numa função de liderança, mas ele é ovelha de Cristo também. E ele deve ser edificado. Imagine, se eu, como pregador, o meu sermão for só para o outro, eu vou passar um ano sem ouvir um sermão para mim? E como é que eu vou ser alimentado, edificado? O culto não é para mim? Eu não estou cultuando no culto? Não serve para mim? Não está apontando para mim também? Deus não está falando comigo? É só para os outros? Como é que funciona isso, né? O sermão é para os outros? Então, eu, que sou pastor, fico um ano, 2, 3, né, só pregando para os outros e nada prega para mim, então? Então, como é que é isso? Entendeu? Então, é errado. Na verdade, o sermão que você mesmo faz, que você, entre aspas, né, que você estuda, que você organiza, que você vai transmitir, ele é para você também. Já deve ter mexido, falado. Como o Vladimir falou, Paulo entregou aquilo que recebeu, aquilo que ele recebeu, ele conseguiu repassar. E no outro texto, Paulo fala que aquilo que ele prega, ele se esmurra o corpo e vigia para que ele não venha falhar naquilo que ele pregou. Ou seja, é para ele, o que ele pregou é para ele também. Ele não pode só pregar para os outros. Não é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a importância do pregador. O pregador tem que ser um homem de Deus. Cai bem ao homem de Deus pregar. Ao vigarista, não. Entendeu? Não fica bem isso. A palavra de Deus não é glorificada. Quando o vigarista está falando, e todo mundo sabe que é um hipócrita, mentiroso e não vive o que fala. Isso é um escândalo, na verdade. Agora, faz bem ao homem de Deus pregar a palavra dele. E agora, irmã Alice, por fim, e depois do pregador, né, através dele, aos ouvintes. O que a senhora pode comentar? Então, agora, chega nos ouvintes. Alice? Desculpa aí. É porque, através da pregação, pregador, como o senhor diz, um pregador de verdade, a palavra, ela vem ao nosso encontro, né? Mas o Espírito Santo é quem aplica a eles, né? A mensagem aos ouvintes, né? Então, nem todos os ouvintes recebem, né? Tem alguns que vão por ir, né? Teve uma aula até que eles falaram sobre isso, que as pessoas vão para a igreja porque é costume, né? E muitas vezes está de lá mais vazio do que entrou. Então, mas o Espírito Santo, ele é que aplica a eles, né?
Mas para ele aplicar isso na gente, eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto, né? Para receber essa mensagem e contemplar, né? A mensagem que foi feita para a gente, né? Ver aonde que ela vai agir na vida da gente. Isso. Então ela vai na escadinha, né? Ela é um processo, o Espírito Santo trabalha, você estuda, tem método, aí vem na vida do pregador até chegar também na vida da igreja, né? Para edificar o povo. Então tem que seria lá o final do percurso, de fato, na pregação, atingir os ouvintes e edificar a igreja. Certo, meus irmãos? Vou parar a gravação, fica aí só mais um momentinho, mas eu já vou encerrar a aula aqui na gravação e eu vou depois fazer algumas perguntas para os irmãos que não quero que saia na gravação. Tá bom? Então vamos finalizar aqui